28, a gente conversa agora com a médica e secretária de Saúde do Estado da Bahia, é a doutora Adélia Pinheiro. Entre outros assuntos, ela vai fazer um balanço, né, de sua atuação e também falar das principais ações da pasta em 2022. Secretária, eu quero agradecer muito a disponibilidade da senhora de falar conosco, desejar um ótimo dia. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, a senhora era recém-nomeada para a pasta, agora já se passaram 7 meses. Já deu tempo de se ambientar? Qual o balanço que a senhora faz da sua atuação e os principais desafios encontrados na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia? Bom dia. Bom dia, Fernando Moreira. E vou te dizer que às 7h28 é um momento de dar bom dia, Feira de Santana, aí falando pela Rádio Princesa, não somente para a feira e para toda a região. E é fato que em 7 meses, Fernando Moreira, em 7 meses de trabalho, porque é um governo correria, é claro que eu já me ambientei e estou absolutamente alinhada com o modo correria de cuidar de baianas, baianos e todos aqueles que escolheram morar na Bahia. E vamos sim, vamos falar do que temos feito na pasta em 2021, 2022, mas não somente isso, os importantes desafios enfrentados ao longo desse tempo e que se projetam para o futuro. Vamos lá, Fernando? Bom, secretária, é claro que a gente vive um momento bem menos complicado em relação à Covid do que em outros períodos dessa pandemia, mas tem sido dito por todas as autoridades médicas, principalmente, que a pandemia da Covid-19 não terminou. Qual a situação em relação a leitos, ocupação de leitos, pacientes internados, vacinas? Qual a situação da pandemia que a gente vive hoje na Bahia, secretária? Falando de pandemia, vou recordar de quando eu cheguei em fevereiro, em plena terceira onda de pandemia Covid. Não me assustei, não, porque eu contava com a experiência da equipe, com uma forma de enfrentar a pandemia que foi modulada pelos secretários que me antecederam, o secretário Fábio Vilas Boas e a secretária interina Tereza Paim, uma equipe com a qualificação técnica excelente e um plano de contingência muito, muito adequado para fazer frente a uma pandemia como a Covid-19. De fato, uma rede de assistência, a logística de vacina, a logística de realização de exames, que fez com que a Bahia colhesse hoje a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. Isso não é resultado de acaso, não ocorre à toa, mas sim resultado de trabalho e de muito trabalho que fizemos ao longo desse tempo. Hoje, nós temos pertinho de alcançar novamente, porque alcançamos em maio o menor número de casos ativos e de casos novos de Covid entre nós. Hoje, em setembro, nós estamos pertinho de alcançar esse menor número e o recado para a população o recado que deixo muito claro à população. Nós temos ainda uma rede dedicada segura em leitos clínicos e leitos de UTI. Em maior número, eles estão localizados no Hospital Espanhol em Salvador, mas existem leitos estratégicos localizados no interior do estado para, se houver necessidade, rapidamente deslocamos pacientes. As taxas de ocupação hoje, tanto para leito de UTI, adulto e pediátrico, como leito clínico, são taxas baixas e que nos permitem, de fato, reafirmar hoje enfrentamento da epidemia de Covid-19 entre nós está baseado em 3 importantes pilares: vacina, e é falar de vacina e falar de novo de vacina e vacina. Teste para aqueles que apresentam sintomas compatíveis e isolamento de pacientes que estão com síndrome viral e que têm
resultado de exame positivo. Essas são as principais formas de enfrentamento de Covid-19 nesse momento. Sempre lembrando que o número de óbitos que tivemos no período mais recente, nos meses de junho, julho e agosto, da mesma forma como vinha se mostrando anteriormente, ocorre com maior frequência em população idosa e com vacinação incompleta. A vacina protege, salva vidas, a vacina evita agravamento do quadro de Covid-19 e é importante que cada um se dirija. Se está devendo vacina, vá lá na unidade de saúde para tomar a vacina, porque a vacina é um direito seu. Bom, secretário, outro assunto que preocupa é a varíola dos macacos, né? A gente tem dados atualizados do último boletim, 101 casos confirmados aqui na Bahia. E aí, sobre esse assunto, duas perguntas que eu faço à senhora. Primeiro, como é que esses casos têm sido acompanhados? Quais são as medidas que têm sido tomadas, tanto no sentido de garantir o isolamento dessas pessoas para evitar a infecção, como também, obviamente, né, medidas sanitárias de um modo geral. E outra questão é vacina, né? A gente já fez algumas reportagens aqui, já ouvimos alguns especialistas que disseram que a vacina da varíola comum traz um certo nível até aceitável de proteção para a varíola dos macacos. A Bahia deve fazer algum tipo de campanha de vacinação nesse sentido, secretário? Olha, são perguntas excelentes e que nos permitem, Fernando, como é mesmo a boa importância da comunicação, de setores de comunicação, é falar sobre as questões que nos afligem, né? Bahia, 101 casos de varíola dos macacos confirmados. Destes 101, a maior parte está localizada em Salvador. Feira tem 6 casos confirmados, Feira de Santana. O município de Feira de Santana tem 6 casos confirmados. E vamos esclarecer, a varíola dos macacos tem esse nome, mas o macaco não é transmissor. Esse nome decorre do fato de que lá para trás, quando a varíola dos macacos é uma doença já conhecida, né? Foi descrita no século passado, então lá para trás, quando ela foi descrita pela primeira vez, porque ocorria um surto em população de macacos. Por isso recebeu esse nome. Os macacos, assim como nós, somos vulneráveis. Todos nós, população humana, somos vulneráveis ao vírus da varíola dos macacos. Então, todos nós precisamos nos proteger. A vacina utilizada contra a varíola, lembrem aí, varíola é uma doença diferente da varíola dos macacos, mas os vírus são parecidos e a vacina de varíola causa o que chamamos imunidade cruzada. A vacina é para a varíola, mas ela também protege as pessoas contra a varíola dos macacos. O que se estima é que uma pessoa vacinada para a varíola tenha uma chance 5,2 vezes menor de ter varíola dos macacos do que um não vacinado. Mas ainda assim, todos nós precisamos conhecer a doença e nos proteger. Efetivamente, no Brasil, como no mundo, nós deixamos de vacinar lá na década de 70, alguns países na década de 80, mas deixamos de vacinar a nossa população com a vacina da varíola. Quem tem mais de 50 anos provavelmente tomou a vacina. Eu tenho, Fernando, 57 anos, eu tomei vacina. A vacina de varíola, ela deixa uma cicatriz, ela é convencionada a ser aplicada no braço esquerdo. Então, quem tem uma cicatriz no braço direito tomou BCG, e quem tem uma cicatriz no braço esquerdo tomou a vacina de varíola. Né? Mas importante, eu volto a dizer, estarmos todos atentos e nos protegendo contra a doença varíola dos macacos. Efetivamente, o Brasil ainda não tem disponível novamente, né, a vacina de varíola. Portanto, essa não é uma estratégia desse momento. A Organização Mundial de Saúde não recomenda a utilização
da vacina de varíola para toda a população. Algumas estratégias podem ser construídas para vacinar a população mais vulnerável. Enfim, como a vacina não está disponível entre nós, a estratégia que vai ser utilizada também não está informada pela Autoridade Sanitária Nacional, que é o Ministério da Saúde. Então, vamos falar para a proteção contra a varíola dos macacos é importante a higiene das mãos, porque é medida universal de enfrentamento e proteção a doenças transmissíveis. O uso das máscaras, ela pode nos proteger, não porque seja uma doença de transmissão respiratória principal. Ela é uma doença de transmissão por contato direto, prioritariamente. Mas quando falamos, gotículas de saliva são expelidas e essas sim podem levar à contaminação. E, claro, não compartilhar objetos de uso pessoal e, em situação de caso suspeito, manter o isolamento, o distanciamento dessa pessoa. Essas são as principais atitudes individuais que nos permitem nos proteger contra a varíola dos macacos. Bom, secretária, um outro desafio grande, né, que a senhora assumiu ao assumir a pasta é a questão da fila da regulação. Zerar a fila da regulação, a gente sabe que é um grande desafio para a saúde do Estado. A gente aqui do rádio é um termômetro muito grande para isso, porque a gente recebe muitas vezes as demandas que vêm da população, de pessoas que estão angustiadas, né, buscando uma vaga em unidades hospitalares e tem que enfrentar a fila da regulação, que nem sempre caminha ou se espera o tempo que seria interessante, né? O pessoal reclama que o tempo para conseguir a vaga muitas vezes é bastante alongado. Qual o tamanho desse desafio e como fazer com que a fila da regulação seja diminuída ou quem sabe até zerada? Efetivamente, aqui eu preciso fazer o registro que o governo do Estado da Bahia, ao longo desses 15 anos, muito fez para estruturar a assistência à saúde de baianas e baianos, inclusive estabeleceu o nosso sistema estadual de regulação. Efetivamente, há 15 anos atrás, o que tínhamos era fila de ambulância nos hospitais, quase que unicamente existentes na capital do estado. Os hospitais públicos estavam concentrados na capital do estado. Então, para falar de regulação, eu vou dizer que, primeiro, sabemos e estamos atentos à necessidade de cuidar prioritariamente da saúde da nossa população e temos nos comportado dessa forma. A ampliação de leitos, não só na capital, mas em todo o estado, é exemplo da ampliação do nosso sistema de atendimento feito em Feira de Santana, em municípios próximos. É um exemplo de como fazemos para cuidar da nossa população. Então, a reforma e ampliação do Hospital Clériston Andrade em etapa 1, 2 e a que estamos fazendo atualmente são exemplos de planejamento para atender a população nas suas necessidades, mas não somente isso, a construção e inauguração do Hospital Estadual da Criança, feito aí em Feira de Santana, um hospital de média e alta complexidade, também é um exemplo. A construção da Policlínica em Feira de Santana e a construção de outras 23 policlínicas já inauguradas, 2 prestes a inaugurar, completando 26. Quando pensamos, e o que policlínica tem a ver com regulação? Tem muito a ver, e ela muda completamente a feição das necessidades de regulação, uma vez que levam a assistência de média e alta complexidade ambulatorial para perto da população. Nossas policlínicas estão espalhadas em todo o estado e cada uma delas envolve um investimento de aproximadamente 25 milhões. Esse é o investimento
que a saúde do nosso estado merece. A construção de uma UPA em Feira de Santana também é exemplo, a construção da unidade do Hemoba, todos esses são exemplos que se juntam aos 20 novos hospitais que nós entregamos em todo o estado, ainda entregaremos mais 2. Ontem acompanhei o governador entregando o Hospital do Homem aqui, está acoplado ao Hospital Geral Roberto Santos. Temos hoje 6 hospitais em construção, 2 deles serão entregues ainda, aliás, 3 deles serão entregues ainda esse ano, 7 serviços ampliados no interior de atendimento a pessoas com câncer e 3 maternidades de alto risco, todas elas fora da capital. Então, essa é a forma de trabalhar ampliando a rede, descentralizando, regionalizando a rede, ampliando os serviços e levando média e alta complexidade para o interior, a exemplo do que fizemos com o tratamento de câncer, com a hemodinâmica, com a ortopedia de média complexidade. Isso faz com que a nossa central de regulação seja capaz de atender o que fizemos o ano passado, mais de 340 mil atendimentos. E esse ano já são mais de 150 mil atendimentos, Fernando. É claro que ainda temos muito a avançar, diminuir o tempo, nós temos um tempo médio de atendimento que é de 48 horas, precisamos baixar isso. Isso quer dizer que esse tempo é o tempo de atendimento às emergências, aqueles casos em que a vida está de forma imediata ameaçada? Não. Nestes casos, nós temos indicadores que demonstram que em menos de 12 horas esses casos são atendidos e regulados. Entretanto, precisamos, claro, avançar, e isso é o resultado de ampliação de rede, de investimento em qualificação do pessoal de bancada, de estabelecimento de um plano e uma rede definida de regionalização, mas também investimento na rede credenciada de logística e transporte do paciente em aéreo e em UTI avançada. Então, o que temos hoje no nosso sistema estadual de regulação é um avanço grande, muito grande, e a sinalização clara que precisamos e temos muito a avançar, continuando cuidando de baianas e baianos. Bom, secretária, em relação aos hospitais psiquiátricos, como é que a senhora entende hoje essas unidades? Já deu tempo de identificar, de fato, a realidade dessas unidades de saúde, os seus pacientes também? Lembrando que a gente tem aqui na Bahia o Juliano Moreira, além do Afrânio Peixoto lá em Vitória da Conquista, o Lopes Rodrigues aqui em Feira de Santana e o Mário Leal Ferreira no IAPI, aí na capital baiana. Como é que a senhora entende os hospitais psiquiátricos hoje? Fernando, olha, eu tenho um carinho, e eu vou confessar, eu tenho um carinho especial pela saúde mental, pelas temáticas que estão envolvidas, se circundam a saúde mental e também o materno-infantil. São áreas que eu entendo sempre que precisam de uma ação especial. Então, eu vou te dizer, primeiro fazer uma correção, o Afrânio Peixoto, ele já não é um hospital ligado e dedicado à assistência à saúde mental. Fizemos uma ampla reforma no Afrânio, chamamos o novo Afrânio, e ele hoje é um hospital dedicado à ortopedia e à assistência vascular, né? Então, ele tem um perfil completamente distinto, portanto, temos ainda o Juliano, o Lopes e o Mário como as unidades que ainda têm um perfil dedicado à assistência a pacientes com demanda de saúde mental. Recentemente, e ao longo do ano de 2022, realizamos conferências municipais e macro-regionais de saúde mental e realizamos em agosto a Conferência Estadual de Saúde Mental. O que está claro e decorre de tudo que foi deliberado nessas conferências é a necessidade de avançarmos com leitos
voltados para assistência ao paciente com demanda de saúde mental em hospitais gerais. Hoje temos leitos dedicados e preparados à assistência aos pacientes que têm demandas agudas no HGE e outros hospitais no interior e, obviamente, uma queda. Já não temos o número de pacientes residentes no Juliano, no Lopes e no Mário. É muito pequeno, nós conseguimos fazer a ressocialização desses pacientes e a retomada à vida fora do hospital. Avançamos muito, portanto, mas ainda temos a avançar e as discussões que fizemos na Conferência Estadual de Saúde Mental nos indicou esse caminho, fortalecer a atenção básica e, em particular, dentro das unidades básicas que são dedicadas à assistência em saúde mental, nos CAPs, CAPs AD e o CAPs, e CAPs especiais, e ter leitos disponíveis em hospitais gerais para assistir os pacientes que apresentam demandas urgentes e agudas para assistência. Secretária Adélia Pinheiro, quero agradecer muito a disponibilidade da senhora de falar conosco, né? Desejar um ótimo dia para a senhora, sucesso à frente da pasta e até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Fernando Moreira, agradeço e deixo aí um forte abraço a você, a toda a equipe técnica da Rádio Princesa e aqueles que te assistem aí no Bom Dia Feira, a todos que nos escutam em feira e na região, e aí vou aproveitar esses últimos segundinhos para fazer um chamamento para aquelas pessoas que têm demandas para cirurgias eletivas, que procurem a sua Secretaria Municipal de Saúde para verificar se o seu nome foi colocado no lista única para que seja atendido no nosso mutirão estadual de cirurgias eletivas, que já realizou mais de 55 mil cirurgias de abril até agora, o início de setembro. E também lembrar a você que está devendo vacina, que não tomou sua vacina de Covid ou qualquer outra vacina, a você que tem uma criança, estamos em campanha nacional para vacinação contra poliomielite, contra paralisia infantil, então vá lá na unidade de saúde procurar o seu direito à vida, que é vacina boa, vacina no braço. Muito obrigado, um forte abraço a todos, todas e um bom dia. Conversamos então com a secretária de Saúde do Estado da Bahia, a doutora Adélia Pinheiro, falando com a gente a respeito das demandas da pasta, né? Ela que assumiu há 7 meses, a gente falava assim que ela tinha assumido o cargo, agora já fazendo uma espécie de balanço e identificando, né, o que é de demanda que se tem na própria Secretaria Estadual de Saúde. Dilson Barbosa. Ok, Fernando.